Bom, eu queria colocar uma outra pergunta sobre liderança, Lúcio. Eu queria falar sobre a liderança feminina, mas eu queria colocar essa pergunta de uma forma diferente, porque eu vejo muitas vezes em entrevistas e podcasts colocando a pergunta assim: qual a importância da liderança feminina? Quando eu acho que até a premissa da pergunta já não está mais fazendo sentido hoje, porque eu acho que não deveria ser mais uma questão, né? Acho que é fato, mas tentando colocar de uma forma que talvez até difícil, mas o mundo empresarial olha muito por resultado, né? É sempre focado no resultado. E eu acho que tudo que a gente que apresenta da melhor forma, com argumentos, acaba fazendo mais sentido para o mundo empresarial do que dizer assim, olha, a gente tem que botar aquela pessoa porque tem que botar, sabe? Quais Sim. os benefícios para uma empresa de ter uma liderança, ter participação feminina nessa liderança, Lucila? Mais do que, porque tem que ter, porque eu acho que o Porque mundo tem que precisamos ter. Representatividade representatividade, né? porque isso, acho que isso é básico, né? Se você está acompanhando o nosso podcast e não acredita na participação feminina, eu acho que a gente nem precisa de você acompanhando aqui, não faz mais É, sentido. Então, sim. assim, mais do que isso, quais os benefícios que uma empresa tem no resultado, no dia a dia, em ter a participação feminina na liderança no seu lado? Bom, assim, a gente tem vários estudos, né, que falam a respeito do papel da mulher, né, na liderança. A gente já começa falando do início ali da nossa conversa, da diversidade, né, de ter perspectivas diferentes. Então, ter mulheres, seja na equipe, seja na liderança, faz com que a gente tenha essa perspectiva de um olhar diferente. Também tem estudos que falam, eu não tenho os números hoje aqui, né, mas que as mulheres, elas têm o foco e a possibilidade de conduzir mais assuntos, né, do que o homem. Então isso ajuda, né, e eu digo assim, eu não estou falando que precisamos ter só mulheres, não, a combinação das duas coisas faz com que a gente consiga entregar melhor, né. E por que mais que a gente precisa ter mulher? Porque quando a gente tem esse olhar diferente, a gente cria espaço para outras também, né? Tem um livro, Faça Acontecer, eu não vou lembrar o nome da autora, mas ela era CEO do Facebook, junto com o Mark Zuckerberg. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. E ela fala muito disso, assim, que ela era CEO e ela estava grávida em algum momento lá da carreira dela, e aí ela tinha os estacionamentos eram assim, conforme chegando ia usando os estacionamentos, mas aí ela estava grávida já com uma barriga grande, e aí ela acabava chegando num horário um pouquinho depois, e o carro dela ficava super longe no estacionamento, ela vinha andando, e aí foi que ela percebeu que as mulheres grávidas poderiam ter um espaço já mais próximo do prédio e podia ser reservada essa vaga. E como ela era de um cargo de alta liderança, ela pôde fazer essa transformação, né? Então, essa é a perspectiva, entende? Nenhum homem teria essa necessidade. Por quê? Porque ele não fica grávido, não tem que andar com uma barrigona de grávida, né? Sim. Às vezes com o pé inchado e tudo mais, né? Então, as mulheres, a perspectiva das mulheres faz com que a gente crie essas transformações, né? Eu acho que isso que é importante, sem contar toda a parte, vocês sabem porque seguro de mulher é mais barato do que seguro de homem, né? Perfil de seguro de carro, a mulher tem um perfil mais, né, de ser mais cuidadosa, né? E isso dentro das empresas também faz sentido, né? Na tomada de decisão, ela tem mais esse cuidado numa tomada de decisão, né? Tem a questão das equipes, né, da maternidade, de cuidar das pessoas, né? Então, e de novo, né, Renato, não estou fazendo apologia para termos só mulheres, né? Não, é a combinação da diversidade que vai fazer com que a gente entregue mais. Eu tive muitos líderes homens, todos líderes homens na minha carreira, e todos eles me ensinaram muito. Né? Então, inclusive, assim, o homem é mais assertivo às vezes, né? Então, a gente faz essa troca e isso faz com que a gente enriqueça o nosso ambiente de trabalho, né? A combinação, gente, né? Não é uma coisa isolada da outra. Né? Eu estou muito feliz com a sua visão, assim, Lucila. Eu acho porque combina justamente com tudo que você tem compartilhado, está compartilhando com a gente, da importância da diversidade, né? E que a gente. E qual acho que a melhor coisa da equipe é a diversidade
em que a gente não precisa olhar para todo mundo que tem que ser 100% igual, né? Como o exemplo que você falou, se não fosse a perspectiva feminina da CEO do Facebook, de entender que precisava de condições diferentes, talvez não tivesse sido visto. E que bom que ela viu que era diferente e precisava de coisas novas, né, Lucila? É isso aí. Ó, só comentando, o livro é Faça Acontecer, e ela é a Sheryl Sandberg, era a CEO do Facebook. Ela é fantástica, assim, o livro traz aprendizado, e assim, né, para homens e mulheres, né, aquilo que a gente falou, a gente não tem grupo, eu participo aqui, né, de um grupo Elas na TOTS, e esse grupo não é só de mulheres, né, é um grupo de homens e mulheres para que a gente junto consiga, né, transformar, né, Legal. espaço. Olha, pessoal, eu prometo que a gente vai tentar organizar a agenda aqui da Lucila para trazer ela de novo, para a gente só falar, ter um bate-papo especial sobre isso. Vamos tentar organizar a agenda de todo mundo aqui para ter um debate bem legal só sobre esse tema. Tem muita coisa para perguntar, tem muita coisa para falar. Não só sobre isso, né? Sobre a carreira da Lucila, tem muita coisa que a gente acabou não falando.